Buenos dias, bendiciones, amados hermanos. Que bueno poder estar una vez más por esse meio, traindo a palavra do Senhor. Quero saludar a meu amado amigo, Pastor Francisco Cosmo Silva, aí de São Paulo. Não sei se está em Sorocaba, em algum lugar por aí está em São Paulo. Que o Senhor lhe bendiga, meu amado irmão. Glória a Deus por sua vida. Bendigo a Sori Terros, sua casa, sua família. Amém. Hermanos, estamos vivendo tempos tremendos com Deus. Amém. Mais allá de las situações, de los problemas que hemos enfrentado, las experiencias com Deus é o que cuenta. Amém. Passado todo isso, quedam experiências que contar, coisas tremendas para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, se glorifica o Senhor em meio às tempestades, aos problemas. Não abra tu boca para murmurar, para reclamar, para pensar que já tudo está terminado e acabado. Não. Muitas vezes são processos que Deus nos permite passar para trabalhar um pouco mais em nossa fé, em nossa relação com Ele. Amém? E nessa manhã, hermanos, quero contar-lhe algo que vi à noite. Ayer foi. Participei de uma live de não é psicólogo, parapsicólogo, algo assim, de Brasil, muito famoso, muito conhecido no meio da parapsicologia e todo o demais. E ele explicando, muita gente fazia pergunta, verdade, por YouTube e por Instagram, falando do medo, as reações do medo, e por que do medo, e que é que desata o medo em las pessoas, qual o significado do medo no ser humano, verdade? E escutava atentamente todo isso à luz da ciência, verdade? E a ciência, evidentemente, tem explicação para o medo, muito facilmente se pode entender à luz da ciência. É o momento que uma pessoa que ha estudado, que tem já seu conhecimento em la área, te explica, tu rapidamente logras entender quais são as reações que o medo provoca em nossa mente, verdade que sim, em nosso emocional e em nosso corpo físico, verdade? Reações que se desatam a causa do medo. Pero eu escutava atentamente todo isso e lhe dava razão a ele. Realmente são coisas que estão aí e que a ciência explica, e glória a Deus que a ciência explica, porque tem como tratar, verdade? Muitas pessoas, ele explicando que na clínica dele atende muitas pessoas com problemas de medo da escuridão, medo das cucarachas, medo de enfermar-se, né? Medo a qualquer situação que represente um certo perigo, a pessoa se atemoriza, se paralisa, enfim. Pero que a ciência, a psicologia, incluso medicamentos e todo mais, tem como tratar isso e a pessoa ser ou sanada completamente ou de alguma maneira se livra do problema. Pero esse no sentido da ciência, verdade? E realmente são situações que se pode solucionar. Pero há outros medos que não vêm a causa de traumas, porque ele falava de medos provocados por traumas, situações que desatam um gatilho, que ativam um gatilho em nossa mente, em nosso cérebro, que nos traem recuerdos de coisas vividas no passado, e situações semelhantes que sucedem desatam aquele sentimento que tu vimos ali atrás e queda isso como algo crônico. Te acompanha de por vida esses medos, essas coisas que tu has passado ali atrás, pero quedou gravado em tu intelecto, em tu mente, verdade? Então se desata aquele gatilho e tu quedas aí sem reação. Então ele explicava que o medo paralisa, e realmente o medo paralisa as pessoas, verdade? E o medo neutraliza a ação, né? Te impide reaccionar, te impide uma reação, verdade? Ou seja, quando o medo domina, nós outros quedamos como escravos, verdade? Escravizados ante o problema, postrados ante o problema. Por quê?
porque o medo tem esse poder de paralisar. Pero explicava ele que o medo não é um dispositivo que temos nós outros que nos ajuda em nossa sobrevivência, né? É um dispositivo de segurança, verdade? Se por alguma razão se desata o medo sobre nós outros, por alguma situação que enfrentamos, não tem a função, o medo de paralisar-nos e que nós quedamos aí à mercê do problema, ou da circunstância, ou do peligro, senão que é uma voz de alerta para que reaccionemos. Porque algo nos está ameaçando nossa integridade física, nossa paz, ou nos vem a quitar algo, ou a hacer-nos algum dano. Então, seu medo é essa voz de alerta que te disse, tens que reaccionar, tens que fazer algo. Amém? A ciência explica desta maneira e é claro, fácil de entender assim. Verdade? Então, se dizia ele que o medo quita a capacidade de discernimento. Quando nós vamos à Bíblia, e esse psicólogo ele é cristiano, então se ele dá uma explicação científica, pero com embasamento muito forte, muito claro na palavra de Deus, ele busca muitos passagens para explicar coisas que Freud tratava de explicar à luz da ciência, verdade? Ele tem uma visão muito espiritual, muito tremenda, um homem de Deus. E quando a Bíblia diz, irmãos, que o medo nos quita a capacidade de discernimento, verdade? Nos turba, nos distorciona a visão. Quando nós vamos ao passagem onde os discípulos estavam navegando no mar e se desata uma grande tempestade sobre eles, verdade? Tão atemorizados estavam eles que quando Jesus vem caminhando em direção a eles, por sobre as águas, diz que eles viram um fantasma. Não veiam a Jesus, veiam um fantasma. Então, seu medo tem esse poder, irmãos, de paralisar, verdade? De impedir uma reação, muitas vezes, de dominar a pessoa, as emoções, inclusive o corpo, verdade? E distorcionar a visão. Te quita a claridade em uma situação de por onde tu pode sair daquele problema. Quando enfrentamos situações em nossas vidas, às vezes, nos atemorizamos, quizá por recuerdos de coisas que passamos semelhantes a isto, estamos aí a hora que vou fazer. Pero quando vemos a luz da Bíblia, irmão, vemos situações de medo na Bíblia que não tem absolutamente nada a ver com traumas de experiências passadas. Amém? A explicação vem à luz da fé e não da ciência. E a ciência não tem poder para explicar a fé. Em realidade, a ciência não explica a fé. Amém? Por mais que queremos trazer Freud para dentro da Bíblia, para que ele explique por que os discípulos tiveram medo, Freud não explica, a psicologia não explica, porque tem a ver com fé. Amém? Então, se dizia que o medo é como um instrumento de defesa, verdade? Para cuidar nossa integridade, verdade? Por medo a ser atropelado, eu não vou atravessar a calle com os olhos cerrados assim, verdade? Verdade? Por medo a morir, eu não vou atirar-me de um guindo, de um precipício, porque não tenho medo de que me vá passar algo e pá, me vou ao guindo. Não. O medo me diz, há peligro aí, então se reacciona, não haz o que está pensando a ser. E é um meio de sobrevivência também. Então, se a ciência explica, e glória a Deus que a ciência tem como dar-nos esse entendimento, verdade? Em que o medo, há reações que se desatam quando a pessoa tem medo. Algumas se lhe erizam a piel, se põe piel de galina, verdade? Se eriza a piel, há uma sudoração, sudam demasiado, se debilitam, temblam as pernas, acelera o coração, a pessoa começa a tartamudear, a perder a noção de las coisas, ou seja, o medo provoca reações tremendas em nosso corpo, irmãos, é algo tremendo, tremendo, e eu creio que você em algum momento ha sentido medo por alguma razão, e sabe que assim é, há reações que sucedem em nosso corpo. Agora, quando isto nos domina, nós quedamos à mercê do problema ou do perigo que está. Eu quero, irmãos, ver um passagem bíblico à luz do que estamos falando nessa manhã.
E você vai pensar, o pastor Pedro está falando de psicologia. Não, não estou falando de psicologia. Amém? Aunque a psicologia explica muitas reações que temos nós outros, psicológica e fisicamente em nosso corpo, pero não estou aqui necessariamente falando de psicologia. Amém? Estou falando de fé. Amém? Entenda-lo isso. A Bíblia diz, hermanos, em Marcos capítulo 4, eu vou ler um passagem que habla em Mateus capítulo 8, habla de Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Você pode acompanhar em qualquer desses passagens, verdade? Mateus 8, do 23 ao 27. Marcos 4, do 35 ao 41, que é o que vamos ver. E Lucas 8, do 22 ao 25. Que disse Marcos? Disse assim: aquele dia, quando chegou a noite, les dijo, passemos a outro lado. Jesus dando instrução a seus discípulos, passemos a outro lado. Então se disse, e despedindo a la multitud, le tomaram como estava em la barca, e havia também com ele outras barcas. Pero se levantou uma grande tempestade de viento, e echava as olas em la barca, de tal maneira que já se anegava. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçal. E lhe despertaram e lhe dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? E levantando-se, repreendió o viento e dijo ao mar, calla, emudece. E cessou o viento e se hizo gran bonança. Amém? Lo que acabo de dizer, hermanos, sobre a questão do medo, verdade? Ou seja, todo o que sucede, as reações que se manifestam em nossa mente, amém? Em nosso corpo, as reações que se manifestam a causa do medo, há pessoas que frente a uma cucaracha quedam paralisadas, verdade? E a ciência busca explicar que quizá no passado, quando era ninho, teve algum problema com esse animal, com outro tipo de animal, ou sofria violência, ou enfim, situações que as pessoas viveram em sua niñez, e isso quedou gravado em seu consciente, verdade? Então, se quando algo semelhante sucede, se desata um problema tremendo na pessoa, verdade? Enfim, e isso em muitas áreas de nossas vidas, verdade? A pessoa que teve pérdidas em sua niñez, por exemplo, tinha uma vida estável, vivia em família, vivia em paz, em comunhão com seus familiares, de pronto lhe é quitado de ser no familiar, ou perde um ente querido, ou vem uma bancarrota em la família, divisão, pobreza, miséria, coisa que a pessoa não estava acostumada a viver, de pronto aquilo quedou gravado, foi um trauma muito forte que quedou aí, por uma vivência ali atrás. Então, se sempre quando sucede um problema, verdade, em sua vida natural hoje, na fase adulta, se desata ativa aquele gatilho e vem o medo, e vem o susto, e vem aquela situação de pensar, e a hora que vai passar, verdade? E muitas pessoas quedam paralisadas, não sabem o que fazer frente a situações assim. Agora, estamos falando dos discípulos de Jesus, irmãos. E aqui, sequer a Freud pode explicar, nenhum psicólogo, parapsicólogo ou psiquiatra pode explicar isso aqui. Porque este caso aqui não se explica à luz da ciência. Amém? Glória a Deus. Diz, irmãos, que Jesus disse a eles, passemos ao outro lado. Bueno, se meteram na barca, estão navegando. Eles estão navegando onde, irmãos? Estão navegando no mar de Galileia, que não era um mar, era um grande lago. E o estudo da geografia desse local nos habla que essa região afecta a muitos ventos e fortes tempestades que sucediam, de la nada apareciam esses ventos e estas tempestades. Hoje por hoje não sei como está isso, não he ido a Israel, não sei como funciona, se todavia o clima está igual como era no tempo de Jesus, mas nesse entonces era natural levantar-se fortes ventos em meio do mar, que não era mar, repito, era um grande lago chamado Mar de Galileia. Era natural isso. Então, se consigo entender que não era a primeira vez que esses discípulos enfrentavam esses ventos e estas tempestades
em alta mar, diga-se, em meio ao mar de Galileia. Não era a primeira vez, porque essa região era natural suceder isso, como vivimos nós outros aqui em o Caribe, digamos, verdade? Onde há tempestades, huracanes, entende? Ou seja, é natural suceder isso aqui. Em épocas de ano, bem esses ventos, esses huracanes e assotam as costas, verdade? De Centro-América e subem, e nesse momento estamos vivendo aí toda uma situação de huracão, Nicarágua, Honduras e vai. E aqui, a consequência também estamos vivendo em Costa Rica de tudo isso. Eles estavam acostumados a saber disso, já sabiam disso, irmãos. Incluso, muitos desses discípulos que estavam na barca eram pescadores. Ou seja, qual pescador não está acostumado com as intempéries, verdade? Com os câmbios climáticos em alta mar, com os ventos, com as tempestades. Eles estão acostumados com isso, irmãos. Amém? E eles estavam acostumados. Pero disse que se atemorizaram, verdade? E o que passa com Jesus? Jesus está aí na mesma barca com eles. Pero Jesus está comodamente dormindo. Amém? Jesus, irmãos, não estava assustado, não estava amedrentado. Tranquilamente dormia em meio à tempestade. Que tremendo isso, irmão. Que tremendo é saber que nós outros quisiéramos que quando enfrentemos tempestades em nossas vidas, quando teremos problemas delas quais nos atemorizamos, quisiéramos nós outros que Jesus se manifestara pronto, verdade? Que o Senhor prontamente, ao ver os ventos azotando nossa vida, viniera e já detuvieram os ventos e já nós outros volvemos à paz. E nem sempre sucede assim. E nesse caso de eles, a Bíblia evidentemente não diz por quanto tempo eles estiveram enfrentando esse problema. Alguns minutos, não sei. Quizá eles, em sua experiência de pescadores, trataram de uma maneira enfrentar aquela situação e ao fim e ao cabo se deram conta que não havia nada que fazer. Se iam a hundir, se iam a morrer em o pensamento deles, verdade? E foram a despertar ao Senhor, verdade? E lo despertaram, verdade? Porque estava dormindo, irmãos. E te digo, irmãos, é tremendo quando enfrentamos situações, clamamos, suplicamos, rogamos ao Senhor, hacemos de todo com tal que Jesus se manifieste. Amém? E às vezes parecerá que o Senhor está realmente dormido. Não está inteirado, não está sequer sabendo o que estamos passando. Amém? Pero não era verdade. Jesus, irmãos, é despertado por esses homens, e quando se desperta, dizem eles assim, e ele estava dormindo em la popa, dormindo sobre um cabeçal, e lhe despertaram e lhe disseram, Maestro, não tens cuidado que perecemos? E levantando-se, repreendeu ao vento, e dijo ao mar, Calla, emudece, diz que cessou o vento, e se hizo gran bonança. Que tremendo isso, irmãos. Que tremendo, irmãos, que nesse caso, a ciência não tem como explicar, verdade? Não se pode explicar isso aqui à luz da ciência. E o problema deles não era por traumas da niñez, verdade? Não é aquela pessoa que tem medo da cucaracha e queda paralisada quando vê uma cucaracha. Não. Talvez aí tenha a ver com traumas da niñez, problemas que passou ali. A ciência está explica e quizás está encontra alguma solução para isto. Mas nesse caso aqui, não tem a ver com psicologia, não tem a ver com trauma de la niñez, tem a ver com outra coisa. E Jesus identifica claramente, irmãos, por que tiveram esses homens essas reações. Porque, aunque a Bíblia não explica, não diz aqui, diz que tiveram medo, estavam atemorizados, amedrentados, disse a palavra. A Bíblia, evidentemente, não habla de los síntomas, de las reações que se manifestaram nesse momento em eles. Pero não é difícil entender que para as manifestações que sucedem em nosso corpo, em nossa mente, a causa do medo, a ciência explica. Temblamos a perna, sudamos, tartamudeamos, perdemos a voz, verdade? Alguns desmaiam por causa do medo, outros se eriçam a pele, enfim, reações que sucedem aqui, pero que se manifestam no corpo, verdade? Muito bem. Então, as reações frente ao medo são as mesmas. Amém?
las mismas, irmão. Agora, a causa pode ser outra. Aqui, nesse caso, as reações de eles era que entraram em desesperação e pensaram, despertemos o Senhor a ver se nos ajuda, por lo menos, a fazer algo. Verdade? Então, as reações foram iguais às que temos nós outros, frente a nossos medos, a nossos problemas, às circunstâncias que enfrentamos. Pero, no caso de eles, Jesus não usou psicologia para resolver o problema, porque o Senhor claramente, irmãos, quando se despierta, quando dá uma voz de autoridade ao vento, e o vento emudece, as olas se acalmam, todo volve à normalidade, disse que aqui que isso, gran bonança. Quando Jesus faz isso, imediatamente ele disse, por que estáis assim amedrentados? Não é? Jesus está dizendo, por que estou vendo essa cara de terror, de medo, de susto em vocês? Por que los veo sudando, temblando? Por que los veo desesperados, gritando? Reações del medo. Amém? Jesus viu o que nós outros vimos quando temos medo, quando alguém tem medo. As reações são estas. Alguns têm uma reação, outros têm outra. Mas são sempre as reações que nosso corpo responde a lo que está sucedendo aqui dentro. Está entendendo, irmão? É nossa mente. E o medo se desata na mente e pode manifestar aí com reações em nosso corpo. E Jesus vê as reações deles, né? Iguais que um psicólogo pode detectar em uno. Pero Jesus identifica a causa e não era uma causa relacionada com trauma de niñez, com trauma da infância, verdade? Por problemas que haviam passado. Não. Jesus identifica claramente e disse, como não tenéis fé? Uau, que tremendo isso, irmãos. Me está entendendo, irmãos? Como não tenéis fé? Los veo temblando, los veo assustados, los veo amedrentados frente à situação e os efeitos e as reações estão muito claras que vocês estão com medo, pero eu, dizendo o Senhor, entendo eu, parafraseando o diálogo de Jesus com eles, logo entender que o problema de vocês é falta de fé. Amém? Falta de fé. Irmãos, há um par de dias conversava em contato com uma pareja de pastores de México. Estavam enfrentando uma situação familiar muito forte, muito dura. Não era de enfermidade, era de outra situação. Tinha a ver com morte, com ameaças, com situações da criminalidade em México, de narcotráfico e todo mais que existe por allá. Verdade? Um problema gravíssimo em que dois padres estão vendo-se frente a uma situação de decidir sobre a vida e sobre a morte de seu próprio filho. Imagina-se você. Bajo uma ameaça que esse filho estava sofrendo. E foram chamados os papás para intervenir, para fazer algo, de maneira que esse filho fuera livrado do problema, livrado incluso da morte que estava, porque estava bajo ameaça. Então, bom, conversamos, oramos, verdade? Me chamaram algumas vezes para orar, para dar uma palavra de aliento, de fortaleza nesse caso. E verdadeiramente, irmãos, medo. Eles manifestavam medo e diziam, pastor, temos medo de lo que pode suceder. Amém? E eu consigo imaginar as reações que tinham, verdade? E muitas são as reações que o medo pode provocar em uno, verdade? Incluso problemas de enfermidades relacionadas com o medo, verdade? Com a situação atemorizante que estamos enfrentando. Enfim, as reações são muitas. E a pessoa quizá não pode dormir porque tem medo, ou deixa de comer porque o medo está aí, está assustado, não sabe o que fazer, se deprime. Enfim, muitas são as reações. E eles estavam vivendo situações semelhantes, hermanos. Pero há uma coisa, e aí está a diferença, aí está o que a ciência não tem como explicar. Porque estes pastores, hermanos, me chamaram desde México e me contaram toda a situação. E, pastor Pedro, necessitamos que ore por nós outros, que vamos orar. Por mais de uma vez, várias vezes orei com eles, conversei o assunto com eles. E havia, evidentemente, outros pastores que lhes ajudavam.
também com oração, e eu era apenas um mais que também estava aí ajudando nesse sentido. Não era o único eu, verdade? Pero as reações eram estas, semelhantes, iguais, que todo mundo tem em relação com medo, aún mais quando um filho suyo está sendo ameaçado com um problema muito grave, verdade? Pero a diferença, hermanos, que eu pude ver, hermano, e o que me ha motivado a trazer essa palavra nessa manhã, é que o medo que eles tinham não tuvo o poder de paralisá-los. Não tuvo o poder, hermanos, aunque estavam com medo, eles não foram neutralizados em la acción, em las reações que tinham que tomar, verdade? Em las decisões que tinham que tomar. Quizá outras pessoas naturales, comunes e normales de la sociedade, pessoas sem nenhuma relação com Deus, frente a uma situação como esta, não sei o que poderiam fazer. Pero eles quisieron, buscaram de Deus. Chamaram a pastor Pedro, chamaram pastores em Estados Unidos, em Miami, em Califórnia, gente de México, e se acercaram de gente que orava, de gente que sembrava palavra de fortalecimento, de gente que o Espírito Santo les usava para falar com eles, para dizer, esse vento vai cessar, esse vento vai terminar. Amém? É necessário que passem por esse vento. E a Bíblia me mostra aqui que Jesus se acostou a dormir. Será que Jesus não sabia que se ia desatar essa tempestade, irmã? Claro que sabia. Pero ele sabia também que era necessário que esses homens passaram por essa situação para eles mesmos serem confrontados em sua incredulidade. Amém? Diferentemente desses irmãos pastores de México, verdade? Se acercaram de gente que orava, que profetizava, que leía a palavra, que clamava, que intercedia por eles, e o vento... Por quê? Porque eles mantiveram a calma, a paz, amém? De saber que Jesus estava com eles. Quizá Jesus estava na mesma condição, verdade? Que com os discípulos, dormindo. Pero estava presente aí. Jesus não havia acionado, não havia feito absolutamente nada, porque estava com seu corpo inerte, dormindo. E na situação desses pastores, aunque Jesus está em o coração, em la vida deles, e no ministério, são pastores, atuam no ministério, gente que profetiza, que lê a palavra, que ajuda outras pessoas, verdade que sim? E parecer que Jesus estava dormindo? Não, ele não estava dormindo, ele estava em silêncio. Porque era necessário passar por esse vento. Pero esse vento, essa tempestade, aunque lhes causou um certo medo e preocupação com o que se podia resultar de todo isso, em nenhum momento estiveram eles paralisados. Em nenhum momento distorcionaram a visão, em nenhum momento passaram a ver fantasmas, como é outro caso, quando Pedro caminha por sobre as águas e os discípulos haviam visto um fantasma. La outra situação de ventos e tempestades que se desatou nesses homens. Amém? Esses pastores em nenhum momento, irmãos, quedaram sem reação. Qual foi a reação deles? Se desesperaram? Não. Estavam com medo? Sim, porque o problema era grave, pero buscaram Deus Senhor. Isso é que é tremendo, irmãos. Se acercaram de gente que orava, que intercedia, que se ponia na brecha por eles, e Deus les fortaleceu sua fé. Amém? Nunca perderam a fé, mas bem foram fortalecidos aún mais na fé, e a solução vindo. Amém? E às vezes, evidentemente, nem sempre a solução é a que nós outros queremos, pero Deus nos permite, nos abre a visão para ver, por aqui é a salida. Talvez não é a que tu pensas que seja a melhor, pero essa é a salida. Para mientras tu vas a hacer isso e vas a salir de um problema e vendrá a bonança. Mais tarde vas a entender o porquê de los ventos, o porquê de la tempestade e o porquê do silêncio do Senhor. Estando aí, porque silenciou. Estando aí, porque se dormiu. Se Jesus sabia que se ia desatar esse vento, por que se acostou a dormir, irmãos? Não pensamos assim às vezes? Se o Senhor sabia que meio a passar esse problema, por que silenciou? Por que está em silêncio? Por que não manifesta sua presença? Por que não me diz algo? Por que não faz nada? E o Senhor muitas vezes, irmãos, é em silêncio onde Ele nos habla mais forte. Pero nós outros estamos atemorizados,
estamos assustados, estamos amedrentados como esses homens, verdade? Em nenhum momento eles se detuveram a pensar, aunque o Senhor está dormindo, Ele é o Senhor. Ele criou os ventos, Ele criou o mar, irmãos, entende? Os discípulos podiam pensar desta maneira, pero não, o medo los paralisou. Quizá tu tenha enfrentado situações em tu vida em que te ha visto paralisado. Has perdido todo aquele granito de mostaça de fé que tenias. Porque com um granito de mostaça, tu podes mover os montes. Assim disse o Senhor. Se tu fé fora como um granito de mostaça, dirias a esse monte, traslada-te daqui para allá, e os montes se iam a trasladar. Aunque tu fé for isso aqui, irmãos. Pero há momentos que aún esse granito de mostaça de fé, que é muito pouco que temos, não tem poder para manter-nos em paz, equilibrados emocionalmente, espiritualmente e todo o demais. Perdemos todo, olvidamos que quem está na barca com o Senhor, com nós outros, é o Senhor. Me está entendendo, irmão? Quizá tu estás enfrentando problemas, estás aí atemorizado, assustado, não dorme, vive tomando pastilha para dormir, pastilha para despertar, não consegues alimentar-te bem, não tens paz, quita a paz de los que estão ao redor tuyo, com tu problema, com tu circunstância, quando o Senhor te está dizendo, eu estou na barca contigo, não estás solo em meio à tempestade, não me has visto actuar, não has escutado minha voz, pero não és dizer que eu esteja ausente, eu estou presente contigo. É isso, irmão. Isto, a ciência não tem como escutar. Por isso eu puse como título, a ciência não explica a fé. Amém? Não explica a fé. Não explica, não há como. Jesus imediatamente logrou entender que o problema deles não era por traumas. O problema deles era a ausência de fé. Amém? Aunque os sintomas eram os mesmos, a causa era outra. A causa deles era a ausência de fé. O Senhor os reganhou, mas bem, e disse, como não teneis fé? Em outro passagem diz o Senhor, homens de pouca fé. Verdade? Ou seja, qual era o problema deles? Falta de fé. E muitas vezes o que passa com nós outros é isso, irmãos. O barco se está hundindo, pensamos nós outros, porque os ventos são muito fortes, a tempestade está azotando nosso barco. Então, o que vamos fazer? Nós vamos a hundir. Pero nos olvidamos que Jesus, onde está? Tu eres hijo, hija de Deus. Tu predicas a palavra, tu professas o nome do Senhor, tu oras ao Senhor. Tu tens a palavra do Senhor em tu boca muitas vezes, porque em meio a um problema te atemoriza, te assusta e quedas aí como que atado, sem reação, sem poder de reaccionar frente às circunstâncias. Talvez o Senhor não ha dito nada, talvez há um silêncio total, pero não é dizer que o Senhor não esteja presente aí. Amém? E a estes homens les faltou isso. E o problema deles, irmãos, era falta de fé. E, irmãos, lhe digo uma coisa, que quando orava por esses pastores em México, há poucos dias aí, verdade? Quando orava por eles, eu orava, estou orando por os irmãos em vivo, aí estamos por telefone orando, e o Senhor põe uma frase em minha boca, pero eu orava, e essa frase saiu assim, espontânea. Sabe quando está orando, o Espírito Santo toma conta de tu boca, e é Ele, a palavra diz que o Senhor intercede por nós outros. Nós outros abrimos a boca e começamos a orar com nossas palavras. Pero chega um determinado momento que o Espírito Santo toma nossa mente, nossa boca, e as palavras saem de nossa boca e tu nem sabe o que está dizendo. Então, se mientras eu orava, irmãos, uma frase saiu de minha boca por mais de uma vez. Umas 2 ou 3 vezes essa frase saiu de minha boca, e eu não puse cuidado dessa frase. Não puse cuidado. Pero passados os dias, esse pastor me chamou e disse, Pastor Pedro, já encontramos solução para o problema, já se solucionou, estamos em paz, o Senhor intervindo, nos deu na luz, nos mostrou o que teríamos que fazer, e já tomamos a decisão, e já temos paz, verdade? E já temos paz, todavia não estavam na bonança, na grande bonança, pero já as coisas se estavam acalmando, já havia certa paz, tranquilidade, já Elihu estava salvaguardado em sua integridade física, enfim, já havia paz.
E ele me disse assim: Pastor Pedro, Deus te usou muito, disse ele. Usou, claro, muitos outros pastores, mas me usou de uma forma assim que ele disse assim. Aí uma frase que, mientras você orava, o Espírito Santo repetiu por umas 2 ou 3 vezes. E eu tenho essa frase gravada em minha mente, e dizendo ele para mim, que eles estavam orando uns dias atrás, ele com sua esposa orando, verdade? E o Senhor volvia trazer essa frase, confirmar essa frase na boca deles. E a frase era: nadie perece em la mar se Jesus está em la barca. Mientras eu orava por ele, essa frase saiu de minha boca. Espontaneamente saiu, irmão. Nadie perece em la mar se Jesus está em la barca. Amém? Os ventos podem soprar, as tempestades podem ser muito feias, aterrorizantes. É possível que a barca se mova de um lado ao outro, hasta a água se mete na barca, pero hundir-se, não. Amém? Não haverá morte na barca se Jesus está presente, aunque esteja dormido, aunque esteja em silêncio, aunque não haja nenhuma reação ou ação de Jesus frente àquele problema. Ele está aí, então se tranquiliza-te. Amém? Tranquiliza-te. Que o medo te ajude a reaccionar e não a quedar-te aí paralisado. Amém? Porque diz o psicólogo que o medo é esse gatilho que se desata, verdade? Dizendo, oiga, é uma ameaça de algo. Então reacione para que isso não te cause dano. Então seu medo é para isso. Não para que tu queres aí esperando que o problema te destrua. Não. É para que tu reacione. Amém? E estes pastores tiveram medo? Sim, tiveram medo. Pero reaccionaram. Amém? Nada, nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma voz que quizá les quisiera falar à mente deles, les quitou a capacidade de discernimento, a capacidade de reação. Que nessa manhã, tu que estás enfrentando problemas em tu vida, que tens medo, quizá, que estás preocupado, quizá, que nenhum desses sentimentos cause uma paralisação em tua vida. Mas bem que tu aproveite essas situações para levantar-te, para reaccionar, para pôr em prática esta fé, porque a fé sem obras é morta. Quando a fé não produz algo, quando tu fé não te saca de uma situação, de um problema, então tu fé não tem poder para nada, é morta. Se quer estar presente em tua vida, como disse o Senhor a eles, como não teneis fé? Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu quero nessa manhã orar por você. Sabe, irmãos, que mientras eles passavam ao outro lado, porque a ordem do Senhor para eles foi esta, passemos ao outro lado, eles estavam em la região de Gadária, e quando passaram ao outro lado, dizem no livro de Lucas, verdade? Que eles chegaram à ribeira oposta a Galileia, chegaram à região de Gadária, onde haviam os endemoniados de Gadareno. E quando se passa tudo isso, disse, vieram ao outro lado do mar, a la região de los Gadarenos. E quando saiu ele de la barca, em seguida vino a seu encontro de los sepulcros um homem com espírito imundo. Sabemos a história desse homem endemoniado com uma legião de demônios, verdade? Então, eles passaram ao outro lado e se depararam com uma situação tremenda. E uma vez mais, Jesus intervém e ele que toma a iniciativa de fazer o que tem que fazer. Pero, o que quero dizer, hermanos, é que essa situação que aconteceu com esses homens les paralisou. Amém? Entraram em desesperação e muitas vezes é o que passa com nós outros. O Senhor nos ha dado um dispositivo chamado fé. Amém? Se nosso cérebro vem capacitado com um dispositivo que desata algo chamado medo, e o medo é para que reaccionemos frente a um problema, frente a um perigo, verdade? Se o cérebro tem isso, Jesus pôs um outro dispositivo que tem poder, irmãos, de contrarrestar o medo, que é a fé. Amém? Então, a fé neutraliza o medo. Amém? Glória a Deus. A fé tem esse poder de neutralizar o medo. Tenho medo, sim, mas não vou permitir que as reações de meu medo, de minha preocupação, me impidam de accionar. Pessoas frente a situações de bancarrota, problemas de enfermidade na casa, problemas econômicos,
problemas de divisão de la família, quedam paralisadas, quedam inertes, não sabem o que fazer, se deprimem e pensam hasta em quitar-se a vida porque não encontram por onde sair de aquele, por lo menos de reaccionar. Amém? Então, irmãos, o dispositivo contra o medo que funciona é a fé. Amém? Qualquer problema que tu tenhas, acciona a fé. Diga, Senhor, dá-me fé. Amém? Para que eu pueda seguir adelante com meus problemas. Amém? Glória a Deus por los medos que temos muitas vezes, porque nos ajudam a guardar nossa integridade, a nossa vida, a ter sabedoria, verdade, e cuidados, verdade? Pero não deve ser algo que venha paralisar-nos, algo que venha quitar nosso poder de reaccionar. Amém? Se umas portas se cerram, outras se podem abrir mais adelante, irmãos. Devemos seguir caminhando. E os problemas vêm muitas vezes para mostrar a nós outros, veja, há algo novo, há uma posição nova em onde o Senhor te quer levar. A estes homens, o Senhor disse, passemos ao outro lado. Ou seja, se termina um ciclo, um novo ciclo se vai acontecer agora, vai passar a viver agora um novo ciclo, experiências novas. Há uma turbulência, sim, mas essa turbulência tem o poder de sacar-te de aí. Se você já ha viajado em avião, você sabe o que é uma turbulência, verdade que sim? A turbulência não tem o poder de impedir o avião de avançar, por mais forte que seja, o avião tem o poder suficiente para passar por las turbulências, por las tempestades, por las nuvens cargadas com eletricidade, com, digamos, a palavra correta, tempestades elétricas e todo mais, verdade? E o avião tem o poder de avançar, não se detém por uma turbulência. Amém? Então, às vezes, temos que passar por essas situações em que, e a hora que, verdade que sim? Há uma história, irmãos, uma anedota, te vou contar e vamos orar depois disso. Diz que em um viagem, está um ninho sentado em primeira classe, em um avião, um ninho, solitito em um ninho, e um senhor, um homem sentado a la par dele, verdade? E estão aí viajando, e diz que em um determinado momento do viagem, o avião empieza assim, turbulência, nuvens cargadas, verdade, tempestade e todo mais, e o avião tá e parece que vai cair, e o ninho estava aí com seu tablet, algo, um joguetito aí jogando, normal, tranquilo, havia uma paz, uma serenidade nesse ninho, e o senhor esse agarrado, todo amarrado com a farra, com o cinturão, e mirava aquele ninho, o ninho com paz, todo mundo gritando, aterrorizados, amedrentados, e o ninho tranquilo com seu tablet, jogueteando, isso, joguetito eletrônico, nem um pouco preocupado. Diz que o senhor, assustado, gritando, até quase dando um infarto de medo, mira esse ninho, tendo essa paz, essa tranquilidade, e lhe pergunta, ninho, o que passa? Não tens medo que já vamos a cair? E o ninho disse, não, o piloto do avião é meu papá. Me entende, irmãos? O piloto é meu papá. É meu papá que está piloteando o avião. Ele sabe que eu sou filho, estou aqui sentado. Então ele vai ser de todo para sacar-me desse problema. Eu não me preocupo. Ele que está ao frente. Me está entendendo, irmãos? Às vezes estamos nós outros assim, atemorizados, assustados. É hora que eu vou ser. Nós olvidamos que Jesus está presente em nossas vidas. Jesus estava presente em la barca. E quero repetir isso para ti nessa manhã. Essa frase que o Espírito Santo me deu quando orava a esses pastores. E eu mesmo nem me dei conta desta frase. Pero dias depois ele me chamou, incluso isso aí uma foto. Está aí em Facebook essa foto que ele puso aí. E disse, nadie perece em la mar se Jesus está em la barca. Amém? De la maneira que esse ninho não se atemorizava com a turbulência que passou o avião, porque seu papai era o piloto, devemos nós entender que Cristo é o capitão. Amém? Ele é o que tem nosso barco bajo su mano. Ele que nos guia, Ele que nos guarda, Ele que nos dá a direção, Ele que pode detener los vientos. Amém? Ele é poderoso, irmão. Ele é seu Senhor. Vamos orar nessa manhã. Quero saudar essas vidas que estão acá.
Armando Falhas, Márcio Souza, amém, pastor Márcio aí de São Paulo, Sori, já é saludado, Miguel Chaves, Nandayuri, Lidiete Picado, bendiciones, Moisés Ugalde, bendiciones, pastor Francisco aí em São Paulo, Brasil, bendiciones, manda um saludo também ao pastor Gustavo Cruz e pastor Alejandra Ángel de México, amém. E glória a Deus por suas vidas, hermanos. Quero orar nessa manhã e declarar uma palavra de fortaleza a tu vida, amém? Jesus é o capitão, amém? Não te preocupes, a barca pode mover-se de um lado a outro, o vento pode ser de lo mais forte que seja, pero ele está na barca contigo, amém? Nada te vai passar. Lo que tiene que suceder é que tu tienes que passar por la tempestade, amém? La tempestade não tem poder para detener o avanço de Deus em tu vida. Tu tienes que avançar. E Jesus disse a eles, passemos ao outro lado. Eles tinham que chegar ao outro lado. Como realmente chegaram ao outro lado? La tempestade foi apenas uma circunstância, foi apenas um momento que passou, pero que les dejó lecciones muito fuertes. Amém? Quizá essa tempestade que se ha abatido sobre tu vida te deje lecciones muito fuertes. Amém? Não leciones traumantes que te traumam, não. Leciones de fortalecimento de tu fé. Amém? Que quando mais tarde, em algum outro momento, outros ventos se levantem, porque vamos enfrentar outras tempestades em nossas vidas, tu te acordes que já havias passado, em um momento atrás, por coisas semelhantes. Allá atrás, o Jesus estendeu a mão e te livrou do problema. Por que não vai ser hoje? Onde tu estás com tua situação, amém? São experiências que o Senhor nos permite ter para desatar esse gatilho chamado fé. Esse dispositivo chamado fé, que te disse que soprem os ventos, que venham as tempestades, já é passado por outras tantas ali atrás. Esse é apenas uma mais. Apenas um problema mais, uma circunstância mais, que por mais forte e duro que seja, não tem poder para me detener. Amém? Eu vou chegar ao outro lado. Glória a Deus, que tu puedes chegar ao outro lado. Há um outro lado que Deus ha preparado para ti. Amém? Há uma experiência nova que Deus tem preparado para ti. Pero os vientos muitas vezes te vão ajudar a ir mais rápido a todo isso. Amém? As tempestades, há um par de dias orando, falando desse passagem, o Senhor me dizia que os ventos nos ajudam a mover-nos mais rápido em alta mar. Amém? Sem vento não há olas. Sem olas, as barcas não se movem, quedam estancadas. Então se glorifica o Senhor por los ventos. Amém? Glorifica o Senhor por las turbulências desta vida, porque isso te ajuda a acercar-te mais a Ele, a buscar mais de Ele, a depender mais de Ele. Amém? A fortalecer tu fé. E quando outras tempestades venham sobre ti, tu te vas acordar. Jesus me livrou de aquela, por que não me vas livrar dessa também? Amém? Então, que tu fé seja fortalecida nesta manhã. Bendiciones a irmã Dixa Fajardo, amém? Gel Ferreira, irmã Dixa, bendição a tu vida, amém? Irmã Gel aí de Brasil, bendiciones. Vamos orar, Senhor, ó Deus, bendigo tu santo nome nessa manhã. Quero, Senhor, apresentar essas vidas que aí estão. Senhor, eu não sei que ventos estão soprando sobre suas vidas, que tipo de tempestades estão enfrentando, talvez problemas econômicos, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de ministério, em sua vida personal. Não sei, Senhor, ó Deus, que ventos são, que tempestades são estas, não sei por que causas estão soprando esses ventos sobre eles, mas eu consigo entender que tu estás aí na barca com eles, amado Deus. E se Jesus está aí na barca, nada vai perecer. É isso, que essa certeza que temos nós outros. Quero bendecir suas vidas e pedir ao Senhor que lhes dê fortaleza, que fortaleça sua fé. Amém? Que em nenhum momento o Senhor tenha que dizer a nós outros, homens de pouca fé, homens sem nenhuma fé. Não, que o Senhor veja por lo menos que seja como um granito de mostaça, pero com poder de reação, que a fé que temos nos ajude a reaccionar-nos frente às circunstâncias, amém?
Que o Senhor te bendiga nessa manhã. Eu quero declarar sanidade se tu tens problemas de enfermidade. Quero declarar solução a esses problemas que estão azotando tu mente, te estão provocando temores e medos delante de todo isso. Que o Senhor pueda abrir tus olhos para que tu te des conta que Jesus está aí. Talvez está em silêncio, talvez esteja como que dormido, pero Ele está presente em tu vida. Eu bendigo tu vida, tu existência, tu casa, tu família, tus negócios, tu saúde nesta manhã. Bendigo todo tu ser em nome de Jesus. Que o Senhor nessa manhã llene tu vida de fé. Amém? Llene tu vida de fé. E nunca se olvide desta frase que o Senhor nos ha dito, que nadie perece em la mar se Jesus está em la barca. Amém? Ele está em tu barca, Ele está em tu vida, Ele está em meio de tu família, em tu circunstância, Ele está presente. Assim que levanta-te, reacciona, não te quede paralisado e amedrentado. Amém? La ciência não explica la fé. Amém? Glória a Deus. Deus te bendiga. Quero deixar uma canção aqui para que estejas meditando, crendo em fé que o Senhor te vai sacar deste problema, que essa tempestade se vai dissipar e que tu vas a chegar ao outro lado, porque o Senhor te ha dado uma ordem para que tu passes ao outro lado. Amém? Glória a Deus. Bendições. Amém? Bendições.